a nossa parte de aplicação hoje ela vai ser um pouco mais simples, a gente vai só trabalhar em cima do algoritmo que a gente já criou. Então, se você não viu ou não lembra, reveja o processo de criação do nosso primeiro algoritmo. Eu não vou refazer ele. A gente tá com ele aqui já bem definido, né? Bem bonitinho, nosso primeiro algoritmo, certo? Exatamente aquilo que a gente fez. E a gente vai fazer algumas pequenas alterações. A primeira alteração que a gente vai fazer é que a partir de agora, a partir do momento que a gente entende o conceito de arquitetura, que a gente pode criar, adicionar neurônios, e o conceito de funções de ativação, a gente vai passar a trabalhar com o dataset inteiro. Só para lembrar, a gente está usando o dataset do Breast Cancer Wisconsin Diagnostic, que é um dataset que ele nos dá ele, o estudo de 569 pacientes com possibilidade de câncer de mama, de tumor mamário, aonde as células na biópsia foram analisadas 32 atributos e nesses atributos depois vinha o diagnóstico se aquele caso em específico evoluiu para um tumor maligno ou benigno. Nosso objetivo é usar esses dados, esses 519 dados de 569 pacientes, na verdade, com essas características que a gente tem da célula aqui, para treinar uma rede e prever futuramente, caso a gente consiga um exame de uma nova pessoa que esteja com suspeita, colocar essas características e prever se a gente vai ter um retorno positivo ou negativo para maligno ou benigno, né? Então aqui no data folder a gente tem os dados que a gente vai utilizar e eu vou pedir que vocês baixem esses dois arquivos aqui. O principal é o ponto .data, mas o ponto .data e o ponto .names. Ambos podem ser abertos com TXT, então vou baixar aqui o arquivo ponto .data. Eu já baixei ele aqui, tudo bem? Então eu vou cancelar para eu não baixar ele de novo. E eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode utilizar. Então peguem tanto o ponto .data quanto o ponto. Deixa eu só achar aqui que eu me perdi aqui nos arquivos, rapidinho. Esqueci em qual pasta eu salvei. É só um minuto eu já me acho. Ah tá, claro, onde que é a pasta principal? Documentos, né? Então está aqui. Eu vou abrir aqui a pasta EBB e eu estou aqui com os dois arquivos, o ponto .data e o ponto .names. A gente já falou deles na aula passada. O arquivo ponto .names é o arquivo que ele explica o que são os dados e a gente já viu na aula passada, né? Então ele fala aqui o que são cada um dos dados, ele fala, tem do 3 ao 32. O dado 1, na coluna 1, tem o ID do paciente, um número codificado do paciente, não importa para nada para a gente. A coluna 2 tem o diagnóstico, maligno ou benigno. A coluna 3 a 32, então na verdade não são 32 dados, são 30 dados, né, que a gente tem. E aí ele vai falando o que são raio, textura, perímetro, área e assim e por aí vai. Então isso está no arquivo .names. No arquivo .data está os dados. Então estão aqui nossos dados no formato CSV, no formato de separação por vírgula. É fácil passar isso aqui para o Excel, então eu vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou abrir aqui no Excel, vou colar aqui na primeira coluna, ele vai colar tudo bagunçado, mas depois que eu colar, eu vou aqui em dados, vou em texto para coluna, vou colocar como delimitado e vou pedir para separar por vírgula. Olha aqui, então separou tudo bonitinho. Então a gente tem aqui o ID do paciente, na coluna 1 estava o ID do paciente, o ID. Na coluna 2 estava o diagnóstico. E na coluna para frente estavam os outros parâmetros que estavam lá no arquivo .names, tudo bem? A gente vai utilizar da forma que a gente está acostumado, num arquivo TXT. Eu puxei aqui para o Excel só para a gente fazer umas pequenas manipulações. O ID do paciente, o ID do paciente, não vai influenciar na rede neural. Não pode, né? Porque não deveria. Então vou excluir, não vou usar para nada. Aqui, no nosso diagnóstico, maligno ou benigno, eu vou simplesmente trocar para 0 ou 1. Eu vou aqui em localizar e selecionar e vou substituir.
e eu vou pedir para procurar por M e substituir por 1. Então vou dar um substituir tudo, ó. Substituir tudo, cadê? Aqui. Então trocou todos os M's aqui por 1. E agora eu vou pegar o B e vou substituir por 0, certo? Então vou dar um substituir tudo também. Então pode ver agora a nossa coluna de saída de dados aqui, né? Ela está com valores 0 e 1. Melhor para a gente utilizar na rede neural. E agora, como a gente por padrão normalmente deixa os dados de saída no final, eu vou pegar esses dados aqui, vou dar um Ctrl X e vou levar lá na última coluna e vou colar lá na última coluna. Então a última coluna aqui para mim são meus dados de saída. E aí eu vou deletar essa coluna aqui. Pronto, esse aqui é o meu dataset. Eu tenho 1, 2, 3. Nossa, eu tenho um monte de dados de entrada e eu tenho um dado de saída. Tudo bem? E agora fica fácil para eu dividir, né? Que eu pego as primeiras colunas, elas são as colunas dos dados de entrada. E a última coluna é a coluna dos dados de saída. A gente está fazendo isso aqui com TXT. A gente está salvando como TXT. Então eu vou copiar. Eu vou colar isso aqui num novo TXT. Ou posso colar? Ah, tá. Vou colar nesse aqui mesmo, daí eu renomei. Então colei aqui, ó. Ele está separado por tabulação agora. Então, se eu colar direto do Excel no bloco de notas, ele vai estar separado por tabulação. Ó. Existe essa tabulação aqui no meio, que é o que a gente vai usar para separar os dados. Então, peguei os dados, vou salvar como, e simplesmente vou mudar o nome dele para wdbc.txt. E esse aqui ficou o nosso arquivo de entrada da rede neural. Agora a gente vai usar esse arquivo aqui para definir, para treinar a rede. Agora com todos os parâmetros, com todos os dados. Vai ser um treinamento muito, muito, muito mais demorado, certo? A gente poderia deixar isso de uma forma mais genérica, mas como a gente está fazendo aqui aos poucos, vamos fazer uma coisa simples aqui, só para ficar bem fácil para a gente não mudar nada. Só para a gente saber quantos dados a gente tem. 1, 2 e por aí vai. Então, a gente tem um total de 31 dados. Isso era óbvio, né? Porque o dataset tinha 32, a gente removeu 1, e aí ficou com 31, certo? Então, ou se quiser deixar aqui no padrão do Python, né? 0, 1, 2. Gente, isso aqui dá para fazer automático no Python, mas eu não vou fazer isso agora porque eu não quero que a gente passe coisas que não deveríamos. Então, da coluna 0 a 29 a gente tem dados de entrada e na coluna 30 a gente tem dados de saída, tudo bem? Da 0 a 29 a gente tem dados de entrada e na 30 a gente tem dados de saída. Então eu vou lá no nosso programinha e agora eu vou upar esse novo wbcd.txt. Agora é outro, né? Agora a gente está em outro caso. A gente vai usar um dataset maior. Então vou trazer isso para cá. Então estamos com nossos dados de entrada ou não. Já estava carregando. Aquele é um pouquinho maior dessa vez, né? E aí, a gente já criou aqui uma separação dos dados em entrada e saída, né? Só relembrando como a gente fez o código. Começou importando as bibliotecas, seguiu carregando os dados e aí separando os dados de entrada e saída. A diferença é que agora a gente tem muito mais dados, né? Então a gente tem do 0 ao 39, ao 29 os dados de entrada, na coluna 30 os dados de saída. Então agora do 0 até a 30 a gente tem os dados de entrada, do 0 e na 30 a gente tem os dados de saída. Lembrando que esse comandinho aqui a gente está fazendo um slice, né? Então a gente colocou todos os nossos dados na matriz data. Se eu der dois cliques aqui, ó, tá aqui nossos dados bonitinhos, ó. E a gente colocou tudo isso dentro dessa matriz data. Tudo bem? Só que tá junto. Tanto os dados de entrada como os de saída estão aqui nos nossos dados de entrada.
na nossa matriz data. O que a gente faz? A gente cortou em duas. Uma que vai do 0 ao 30, com o 30 não incluso, e a de saída que só tem o 30. E aí a gente cria um modelo aqui para... A gente cria um modelo matemático, uma arquitetura de rede neural, iniciando o Keras para a gente gerar a nossa rede neural. Vai ter uma pequena modificação aqui, porque agora, só lembrando, né, é muito simples, a gente chama o tf.keras.sequential para dizer que a gente está criando uma rede neural, e aí a gente vai adicionando as nossas camadas densas conforme a gente quiser. Se você não lembra disso, volta, tá na aula passada. Essa é uma das grandes vantagens, né, que a gente tem aqui nas aulas remotas. A gente pode voltar a qualquer momento. Eu tinha apagado a Relu ali, né? Então essa é uma das grandes vantagens que a gente tem aqui nas aulas remotas. A gente pode fazer isso, pode voltar a qualquer momento. E aí a gente não precisa ficar perdendo tempo em aulas novas falando coisa que já foi falada, né? E só lembrando, então, na primeira camada que a gente adiciona, a gente fala o número de neurônios que ela tem e o número de neurônios de entrada. O número de neurônios de entrada que a gente tem, o número de dados de entrada que a gente tem, no nosso caso, são 30 dados de entrada, certo? São 30 dados de entrada que a gente tem, do 0 ao 29. Incluindo o 0, a gente tem 30 dados de entrada. E aí, obviamente, a gente não vai conseguir treinar essa rede neural com essa quantidade pequena de neurônios, porque agora a gente tem uma rede neural muito mais complexa. Na vez passada a gente estava trabalhando com 30 dados, com três níveis cada dado. Aqui não, agora a gente está com 529 dados, cada um com 30 parâmetros, então é muito, muito mais difícil da gente treinar. Mas a gente pode. Então se eu der um Ctrl F9 aqui, ó, não vai mudar praticamente nada. Então ele está iniciando aqui a nossa rede. Não achou? Olha, eu mudei o nome sem querer. É WDBC. Aqui está o contrário. WDBC. Eu vou mandar rodar de novo. Então começou, ó. Nossa, mas está com uma acurácia muito alta. Eu não estava esperando que desse uma acurácia tão alta. Mas a gente vai explicar isso aqui também quando a gente for falar melhor de treinamento, tudo bem? Porque a gente não está dando dados para ela avaliar de verdade se ela está funcionando. O que a gente está fazendo, a gente está dando dados para ela e ela acaba validando com os próprios dados que ela está treinando. Isso não dá certo. Mas para um primeiro momento tá bom. Para o nosso primeiro objetivo aqui tá bom. Então, se a gente voltar aqui para os nossos dados aqui, né? Vamos voltar. Então, a gente usou todo o dataset agora. Então, a gente está com um dataset enorme aqui para a gente brincar, para a gente treinar a nossa rede neural. A gente está com 30 entradas aqui no nosso dataset agora, pegando todas as características ali das células mamárias. E a gente está só com 3 funçõezinhas aqui. E a gente está prevendo o que vai acontecer, treinando e prevendo, né? Então, treinamos por 100 épocas. Não deu para avaliar o new input aqui, né? Porque agora não são 3 inputs, agora são 30 inputs, na verdade. Mas o nosso gráficozinho ele está bem bonitinho aqui, o nosso gráfico de acurácia do modelo. Então ele começa com uma acurácia basicamente 50%, vai aumentando linearmente até o momento que a gente tem mais ou menos 90%. E aumentando, ó, pode ver que linearmente estava sempre aumentando. Se a gente aumentar o número de épocas aqui, provavelmente a gente vai chegar numa precisão maior ainda. Então, se eu quisesse mudar o número de épocas, colocar aqui 200 épocas para treinar, provavelmente a gente chegaria numa precisão ainda maior, numa acurácia ainda maior. A tarefa de vocês para essa semana é usar esse dataset, implementar e chegar nisso aqui que eu cheguei para conseguir efetivamente rodar o modelo e avaliar diferentes quantidades de neurônios e diferentes funções de ativação para ver o que acontece com cada função e com cada tipo de arquitetura. Ó, agora deu um pouquinho diferente. Isso aqui de baixo está meio chato, né? Vou apagar isso aqui, pronto. Vamos rodar isso aqui. Deixa eu dar um Ctrl 0 para... Isso, agora ficou bem melhor.
olha como a acurácia, ela perdeu um pouco de acurácia, mas a nossa acurácia ela foi aumentando com o tempo. Por cada época de treinamento, a gente tinha uma possibilidade de previsão um pouquinho mais precisa, né? Uma melhor acurácia de previsão. Pessoal, nossas aulas dessa semana são isso. A aula que vem a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o processo de treinamento. Está bem abstrato ainda, mas vocês podem ver que a cada aula a gente vai elucidando algumas coisas aqui, beleza? Até a aula que vem.